Salve estudantes, eu sou o professor Victor Aragão e no vídeo de hoje teremos nosso quarto simulado de Direito do Trabalho, focado na primeira fase da OAB. E antes de começarmos o simulado, já é inscrito no canal? Então se inscreve aí, deixe seu like, que assim você ajuda esse projeto e possibilita estar trazendo mais conteúdo para vocês. Vamos para a primeira questão. FGV, questão 1. Vera Lúcia tem 17 anos e foi contratada como atendente de uma loja de conveniência, trabalhando em escala de 12 por 36, no horário das 19 às 7 horas, com pausa alimentar de 1 hora. Essa escala é prevista no acordo coletivo assinado pela loja com o sindicato de classe em vigor. A empregada teve a CTPS assinada e tem como atribuições auxiliar os clientes, receber o pagamento das compras e dar o troco quando necessário. Diante do quadro apresentado e das normas legais, assinale a afirmativa correta. Então aqui temos um caso de uma empregada de 17 anos. Nós temos que nos atentar na idade dela para responder a questão. Sempre que estamos falando de direito do trabalho, a idade é importante para quem tem menos de 18 anos. Vamos às alternativas. Letra A. A hipótese trata de trabalho proibido. Exato, é essa a nossa resposta. Está lá no artigo 404 da CLT. Como a Vera Lúcia tem menos de 18 anos, ela não pode trabalhar em horário noturno, que é daqueles das 10 às 5 da manhã. E como no caso em tela ela trabalha durante esse horário, vai ser um trabalho proibido, conforme o artigo 404. Lembrando que também menos de 18 anos não pode trabalhar em lugar insalubre e de periculosidade. Vamos ver o erro das outras alternativas. Letra B. O contrato é plenamente válido. Errado, como vimos. Letra C. A situação retrata caso de atividade com objeto ilícito. Errado. Aqui não é o objeto do trabalho que é ilícito. No caso, ela é atendente de uma loja de conveniência. O objeto é lícito trabalhar numa loja de conveniência. Então, não é o objeto de trabalho que é ilegal. Letra D. Por ter 17 anos, Vera Lúcia fica impedida de trabalhar, mesmo que ser alterada a jornada. Errada essa alternativa, porque ela não fica impedida de trabalhar. O maior de 16 pode trabalhar. O problema é que na situação que ela se encontra, não pode, porque ela está trabalhando em horário noturno. Próxima questão agora. FGV, questão 2. O Sindicato dos Empregados X entabulou com o Sindicato dos Empregadores Y uma convenção coletiva de trabalho para vigorar de julho de 2019 a junho de 2021. Nela ficou acertado que a jornada seria marcada pelos trabalhadores por meio de um aplicativo desenvolvido pelos sindicatos, que haveria instituição de banco de horas anual, que nas jornadas de trabalho de até 7 horas diárias haveria intervalo de refeição de 20 minutos, e que a participação dos lucros seria dividida em 4 parcelas anuais. Considerando o teor da norma coletiva e suas cláusulas, e considerando o disposto na CLT, assinale a afirmativa correta. Então, nessa questão, temos o caso do que pode ser teor de norma coletiva e o que não pode. O que é a lei que sobressai e o que é a norma coletiva que prevalece. Vamos então às situações das alternativas. Letra A. A convenção é nula quanto à participação nos lucros, que não pode ser dividida em mais de 2 parcelas anuais. Errado. Pode sim vir uma norma coletiva regulamentando como vai ser pago a participação nos lucros. Não tem problema, está errada essa questão. Vamos para a alternativa B. É nula a fixação de pausa alimentar inferior a 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas, mesmo que por norma coletiva. Essa é a nossa resposta em relação a essa intrajornada, que é aquele repouso para alimentação durante a jornada de trabalho. Vai ser nulo o que está falando a alternativa B. Está lá no artigo 611-A, inciso 3. Então, por mais que pode vir uma norma coletiva falando, regulamentando sobre esse intervalo, ele não vai poder ser menor do que 30 minutos para quem trabalha mais de 6 horas. É o que está lá nesse artigo. Esse artigo 611-A, ele traz um rol do que pode ser regulamentado por norma coletiva, que vai prevalecer sobre a lei. Porém, ele traz essa exceção no inciso 3, que
Para quem trabalha mais de 6 horas, não vai poder ser menor, mesmo que por norma coletiva, do que 30 minutos de intervalo. Vamos ao erro das outras alternativas. Letra C. Inválido a cláusula referente à modalidade do registro de jornada de trabalho. Errado. Pode sim uma norma coletiva vir com uma modalidade de registro de jornada de trabalho. Então está errada a letra C. Letra D. Inválido o banco de horas estipulado em norma coletiva. Ele somente pode ser realizado para compensação semestral. Errado. A alternativa D, ela está falando que é inválido e não. Pode sim, está lá nesse rol do 611A, pode ser estipulado o banco de horas através de norma coletiva. Então, resumindo, de todos os assuntos debatidos no caso em tela, nessa norma coletiva, apenas o que está tratando do intervalo menor de 30 minutos, que ele fala 20 minutos, vai estar errado, vai estar nulo. As outras cláusulas estão todas corretas e pode ser objeto de norma coletiva. Próxima questão. FGV, questão 3. João e Maria são casados e trabalham na mesma empresa, localizada em Fortaleza, Ceará. Maria ocupa cargo de confiança e, por absoluta necessidade do serviço, será transferida para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, lá devendo fixar residência, em razão da distância. Diante da situação retratada e da legislação em vigor, assinale a afirmativa correta. Bom, sobre esse assunto de transferência de empregado, é um assunto muito importante cobrado pela FGV nas provas da OAB e já tem uma aula aqui no canal especificamente falando tudo sobre esse assunto. Eu vou deixar o card aqui em cima, é só depois do simulado vocês conferirem lá. Vamos então às alternativas. Letra A. A transferência não poderá ser realizada porque o núcleo familiar seria desfeito, daí vedada por lei. Errado. O caso em tela está caracterizado todos os requisitos para ter a transferência. Já conversaremos sobre eles. Letra B. A transferência poderá ser realizada, mas como o casal ficará separado, isso deverá durar no máximo um ano. Errado, não tem essa regra na CLT. Alternativa C. João terá direito pela CLT à transferência para o mesmo local da esposa e com isso manter a família unida. Errado, não tem essa regra especificada na CLT também. Vamos à alternativa D. Não há óbice para a transferência, que poderá ser realizada sem que haja obrigação de a empresa transferir João. Exato, é o que nos diz o artigo 469, 469, parágrafo 1º da CLT. Então, a transferência da Maria, ela está correta, porque ela tem cargo de confiança, o que dá o direito do empregador transferir ela, e tem absoluta necessidade. Então, os dois requisitos, que é o cargo e a necessidade, estão caracterizados aqui, então pode sim Maria ser transferida. E nesse caso, não há que se falar na exigência que o João vá junto. Então, a alternativa correta, letra D. Continuando. Tá gostando do simulado? Então se inscreve aí no canal, deixe seu like, que assim você ajuda esse projeto. E me segue lá no Instagram, tá rolando um sorteio, é só você conferir por lá. Próxima questão do simulado. Edmilson é vigia noturno em um domicílio residencial de apartamentos. Paulo é vigilante armado de uma agência bancária. Letícia é motociclista de entregas de uma empresa de logística. Avalie os 3 casos apresentados e, observadas as regras da CLT, assinale a afirmativa correta. Então vamos às alternativas. Letra A. Paulo e Letícia exercem atividades perigosas e fazem jus ao adicional de periculosidade. A atividade de Edmilson não é considerada perigosa e, por isso, ele não deve receber o adicional. Bom, essa é a nossa alternativa correta. Letra A está lá no artigo 193, inciso 2 e parágrafo 4º da CLT. Então, esses dispositivos, eles trazem que tanto o trabalho de Paulo, que é vigilante, ele sendo vigilante, ele tem um curso acadêmico e ele utiliza a arma, é considerado um trabalho perigoso, quanto de Letícia, que é motociclista, que também é considerado um trabalho perigoso. Já pela CLT, o vigia, nesse caso, ele não é caracterizado como um trabalho perigoso. Então a alternativa correta é a letra A. Vamos aos erros das outras alternativas. Letra B. Considerando que os 3 empregados não lidam com explosivos e inflamáveis, salvo por disposição em norma coletiva, nenhum deles tem direito. Errado. Letra C. Os 3 empregados fazem jus ao adicional. Errado. Letra D. Apenas Paulo e Edmilson têm direito ao adicional. Errado. É apenas Paulo por ser vigilante e Letícia por ser motociclista que vão ter direito ao adicional de periculosidade.
E assim chegamos ao fim de mais um simulado, espero que tenham gostado. Vimos assuntos importantes cobrados na primeira fase da OAB. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu respondo vocês e até o próximo vídeo, estudantes!